Rádio Independente. Direto ao ponto. Quadro Direto ao Ponto, aqui pelo Troca de Ideias, que você acompanha em nome de Heineken. Tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Se escreve Heineken. Gustavo Bozetti está aqui conosco, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Hoje destacando que o líder não precisa ter as melhores soluções, mas sim prover soluções. Fale mais pra gente, tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita, Bom Bruno. dia. Bom dia, queridos ouvintes. O líder deve prover e não precisa ter todas as soluções, né? Eu trago uma passagem, uma reflexão ali no artigo, na matéria, de um general que comandava centenas de soldados, até que num determinado momento ele se deparou diante de um grande rio e ele precisava levar a sua tropa para o outro lado do rio, mas ele não sabia como fazer para transpor aquele obstáculo. Ele pensou e da cabeça dele não saíram ideias. E aí ele usou uma estratagema, uma estratégia para fazer com que as ideias aflorassem da sua tropa. Ele disse que aquela tropa estaria dispersa durante 2 horas e que depois de 2 horas a tropa deveria se reagrupar do outro lado do rio. Ou seja, ele lançou o desafio para que a tropa transpusesse aquele obstáculo, cada um do seu jeito. E o que a tropa fez? A tropa começou a se reunir, se organizar por pequenos grupos e começou aquele debate, aquela chuva de ideias para saber como fariam para transpor o rio. O tempo foi passando e as melhores ideias foram sendo copiadas pelos outros até que toda a tropa conseguiu atravessar aquele obstáculo e se reagruparam do outro lado do rio. Por que eu trago essa reflexão? Porque nós, como líderes, gestores, empresários, muitas vezes somos cobrados por dar respostas. E nem sempre a nossa cabeça sozinha, de forma isolada, consegue contemplar as melhores soluções. Agora, o líder que sabe disseminar o problema, compartilhar a necessidade, a demanda com as pessoas da sua equipe, talvez ele consiga o organizar as melhores ideias para que as melhores ideias aflorem. É por isso que o líder não precisa ter as melhores ideias, mas ele precisa ser o responsável por fazer nascer as melhores ideias, por prover as melhores ideias. E tem uma outra coisa importante. Nem sempre uma ideia de forma isolada, ela pode nascer pronta. Às vezes ela nasce parcialmente pronta. E essa ideia, quando compartilhada, ela provoca o debate e o aprimoramento daquela ideia e através da cocriação, aquela ideia que antes parecia não ser uma ideia tão importante se torna uma grande ideia, talvez a grande solução do problema. E tem um terceiro ponto para finalizar a minha participação. As pessoas ajudam a construir um mundo, uma empresa, uma família, uma organização que elas ajudaram a idealizar. Quando elas são provocadas para contribuir com ideias na melhoria, elas se comprometem, elas se engajam, elas se envolvem para que aquela ideia realmente seja executada. Então, o bom gestor, o bom líder, a pessoa que vai se destacando ao longo da jornada empresarial, aí é aquela que consegue fazer com que as pessoas se comprometam em torno das ideias e ele consegue prover grandes respostas, não necessariamente tendo as melhores soluções, né? Bem interessante esse pensamento e essa análise, né? Essa reflexão que todos nós devemos fazer, Bozetti. E sabe que conversando com algumas pessoas que nos acompanham aqui na rádio, falam, volta e meio, Ricardo fala da vida dele, cita a pessoa A, B, mas eu gosto, é para humanizar, é para trazer o que você faz também muitas vezes, trazendo exemplos, né, de cidades aí que você roda o Rio Grande do Sul inteiro, né, o Bozetti, volta e meia tá lá em Pelotas, tá lá em Bagé, aí tá na região metropolitana, tá aqui na região, enfim. E aqui na nossa reunião, né, aqui da Rádio Independente, que a gente tem feito sistematicamente também, dias atrás um colega falou uma coisa que eu achei importante, porque volta e meia tem ideias novas, pessoas novas chegando, e aí de repente esse colega falou o seguinte, olha gente, acho que é importante ideias novas, mas também saber escutar aqueles que têm a bagagem, aqueles que têm mais tempo de casa, porque ideias novas surgem a todo momento, mas nem sempre elas vão dar certo. Assim como nem sempre ficando nas ideias antigas, aqui sempre foi assim, também não vai dar certo. Tem que ter um equilíbrio. E eu gosto muito dessa linha de pensamento, Bozetti, porque eu gosto de compartilhar, ou pelo menos de trocar ideias.
Em algumas vezes já chegaram para mim, né, como para quem não sabe, eu sou o gerente de jornalismo aqui da Rádio Independente, já chegaram para mim e dizem, não, Ricardo, tu tem que tomar a decisão e deu. Tu tem que dizer que é assim e deu. Eu falo, cara, eu acho que não é assim. Eu acho que eu tenho que ver, conversar com a equipe para ver se vai ser melhor ou não. Eu vou ter que tomar a decisão. Agora, chegar da minha ideia e dizer assim, eu penso que é assim e vou lá e tá feito o negócio, não abrir para escutar, ou muitas vezes eu não tenho a certeza, assim como outros líderes também não devem ter a certeza sempre da escolha que deve fazer. Eu gosto de trocar ideia. A Rita, por exemplo, é uma pessoa que eu gosto de trocar ideia, para saber o que tu acha por aqui, por aqui. Daqui a pouco ela vai me dizer uma coisa e mesmo ela me dizendo o contrário, eu vou decidir por outra tomada de decisão, porque acho que aquilo é melhor pelo balanço que eu fiz. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a pessoa decidir tudo sozinha, da sua cabeça, ela tende a não ter o sucesso. Ou pelo menos talvez não ter o sucesso que ela teria se ela compartilhar. Também não pode, né, Bozetti, dizer assim, não, eu não vou tomar a decisão, vou deixar que os outros tomem a decisão e o que eles falarem eu vou fazer. Também não pode ser assim. Acho que é um balanço que a pessoa tem que fazer e tem que saber gerir. Não é uma matemática tão simples assim. Para muitas vezes a pessoa que só faz parte de uma equipe e que não está no papel de líder, e a gente fala muitas vezes, né, a comparação com o futebol, o técnico do futebol, talvez é o cara que mais sofre isso, né? Porque todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo tem o seu pensamento, aquele jogador tem que ser escalado, aquele outro tem que sair, ou o grupo não tá certo assim, ou tem que contratar tal jogador. Isso vale pro nosso dia a dia, seja numa empresa privada, num poder público, municipal, estadual, federal, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu concordo bastante com aquilo que tu trouxe hoje. Tu falou uma coisa importante, né, Ricardo? O líder decide. É o líder que toma a decisão. Agora, decidir com a sua própria cabeça pode fazer com que o líder não consiga compreender todos os detalhes do cenário. É por isso que é importante ouvir todas as opiniões, mas no final das contas a responsabilidade de decidir é do líder. Essa é uma dica. E a segunda dica que é importante também. Se percebe muito que nas reuniões empresariais as pessoas contribuem com ideias de melhoria que exigem um esforço financeiro, um investimento. E se o líder é um bom líder, uma boa dica para conduzir isso junto com toda a ideia que exige um esforço de dinheiro, um investimento, a pessoa que está dando a ideia, ela tem que sugerir também da onde virá o recurso, o dinheiro. Então essa é uma boa dica. Aí né? É mais difícil, hein? Nós vamos precisar investir R$1.000 aqui. A pessoa tem que acompanhar aquele investimento de R$1.000 mostrando da onde aquele recurso vai sair, porque isso também filtra aquelas ideias mirabolantes que só pensam em um lado, na saída do recurso do cofre e não tem comprometimento com a entrada do recurso no cofre, né? Então, toda a saída de dinheiro tem que vir acompanhada de uma ideia de entrada de dinheiro. Como nós vamos fazer para pagar esse investimento? Então ficam aqui algumas dicas. Lembrando que o líder decide e toda a saída de recurso é importante que venha acompanhado de uma origem desse recurso, né? Muito bom. Acho que tudo isso que vocês falaram até aqui é o que representa realmente um líder de verdade. Exato. Que é o que o Ricardo faz, que é isso que, né, tem trazido aqui quando a gente fala em liderança, né? Que claro que tem a decisão, mas tem sim sempre essa troca, a visão de outras pessoas, às vezes, né, une com a visão do líder, aí transforma e faz com que a equipe faça o trabalho necessário que tem que ser feito e até mais, né, muitas vezes. Às vezes até mais, né, Rita? E no time, muitas vezes, existem grandes ideias. E o bom líder é aquele que faz aflorar essas grandes ideias, né? E tem outra coisa que eu acho que é importante, Bozetti, porque se o líder ele toma a decisão com a cabeça dele e não se abre para escutar, dificilmente alguém vai trazer uma ideia para ele. Porque Perfeito. A pessoa sabe que não tem abertura, que a pessoa não vai lhe dar ouvidos ou que não vai colocar em prática aquela decisão. Então, o que vai adiantar eu lá falar com o Ricardo se o Ricardo não vai me dar ouvidos? E aí acaba acontecendo isso, fica bitolado, né, aquela decisão. Pode ser, daqui a pouco tem 1% aí que dá certo assim, né? Pessoas que talvez já escutaram algumas sugestões e que na hora de aplicar não deu muito certo. Na terça-feira de noite eu estava no Giro pelo Rio Grande, depois conversei com alguns empresários que estavam ali falando, né, da mudança, e vocês vão recordar aqui, somos mais ou menos da mesma época, né? Que a gente passou por um processo antigamente era tudo no papel, era tudo impresso, tinha arquivos com caixas e isso tomava um espaço dentro de uma sala. Para você digitalizar isso, para você colocar no computador, aquelas pessoas mais antigas, elas tiveram resistência. Perfeito. Tem um amigo nosso em comum que falou uma vez, olha, eu tentei tirar tudo do papel e colocar para o computador e o pai dele disse que não queria fazer.
né? Foi um trabalho difícil, depois ele teve que procurar o espaço dele, até assumir outras ações, ficou um tempo na empresa, depois abriu o negócio dele, porque tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de saber ver essas mudanças. É o que a gente está vendo a cada dia, com o mundo digital, a cada vez tem mais mudança, né? Então tem que se acompanhar isso também. E as mudanças cada vez mais rápidas, né, Ricardo? Então, hoje, não inovar, não se adequar, não se adaptar ao mercado, não é uma boa decisão, literalmente. E para se manter sempre jovem, ativo, pujante, é preciso acompanhar, pelo menos, as tendências. Existem 3 tipos de inovação. Existe uma inovação estrutural, existem inovações de oferta inusitada e existem inovações de manutenção, que são aquelas que nós, se não fizermos, nós perderemos espaço, não nos manteremos no mercado. Então, acompanhar as mudanças do mercado é fundamental e o líder precisa ouvir e colegiar as decisões, porque a mente coletiva é infinitamente mais potente do que a mente individual. A mentalidade coletiva consegue encontrar respostas, né? Muito bom. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com Gustavo Bozetti, participa conosco sempre às quintas-feiras no Direto ao Ponto. A participação do Bozetti, todas as participações aqui dentro do nosso Direto ao